E aí, Michel, beleza? E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Bem, boa noite. Liberou hoje, né, pessoal? Classroom, né? Foi, você recebeu os e-mails direitinho? Recebi sim. Ah, ótimo. Só vou passar limpo aqui as perguntas, aí já vou começar a anexar lá Isso, só as não respostas deixar, já. não deixar só para a última hora, porque eu É, confesso que tem bastante coisa vai também, ficar corrido. mas enfim. É. Importante que demorou, mas foi. Eu só não. É que como eu tava fazendo o caderno tava, deixei em casa, aí na firma não deu pra fazer nada. Mas Não, amanhã eu levo entendi. pra firma e já começo a anexar. Não tem problema aí, anexando aí as lições até o dia 18, né? Que eu coloquei para vocês e Aham, coloquei também nas atividades, aí não tem problema. entendi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, professor. Boa noite, turma. Tudo bem? Boa noite, Emerson. Beleza? Beleza, graças a Deus. Emerson, a escola ficou de te incluir em uma daquelas salas virtuais que eu chamo... A gente chama de Classroom. Alguém da escola entrou em contato com você? Eu falei com a Juliana, eu Isso. já entrei já e já mandei até algumas tarefas já, que eu já tinha pronto aqui pro senhor lá, tá bom? Ah, é? Isso. Em que turma que ela te colocou? Parece que te colocaram numa turma Acho que... provisória, não Então, é isso? isso mesmo. Eu acho que não tem turma, né? Acho que a turma 52 ela não tem, né? Aí me colocaram em outra turma lá. Mas você sabe dizer qual? Não sei, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, peraí. É, que aí eu já vejo aqui se eu tô recebendo direito as coisas suas. Tá bom, peraí, deixa eu ver. Boa noite aí. Boa noite. Professor, Oi. então, pra mim aqui tá marcando 49, 50 e turma 50 51. HPED. Pera aí. Mas aí fala Liberdade ou Guarulhos? Guarulhos. 49, 51. 49, 50 e 51. Tá, pera aí. Vê se chegou alguma coisa aí já, né? Que eu enviei. Enviei acho que até a atividade 5. Deixa eu ver. Chegou. Tô Chegou, vendo né, aqui professor? a atividade 1. Aí eu tô vendo que chegou. Isso. Acho que Beleza. mandei até a atividade 5, né? Não, é que aí eu tenho que abrir uma por uma pra ver, mas eu Ah, queria não, só ver se tranquilo. você mandou direitinho mesmo. Mas que bom, então. Então você já tá conseguindo... É, com uma dificuldadezinha, mas estamos indo aí, né? Não, normal. Dificuldade Coisa é nova, normal. né? Mas tá bom então, Mas professor. está aqui, tá funcionando. Eu tô vendo a 4 aqui, aleatório aqui. Tá aqui você. Tô abrindo sua atividade. Ótimo. Tudo certinho, né, professor? É, Professor. o envio sim. O resto eu vejo Agora se depois. tá certo ou Professor. não, só Deus sabe, né, professor? Não, deve estar, deve estar. Quem que tá me chamando? Valeu. Eu, Leandro. Olha. Ó, os meus exercícios eu fiz assim, ó. Na folhinha eu imprimi, escrevi, fiz a mão. Ah, você tá me mostrando. Foto. Mostra de novo, é que eu não vi. Ó. Tá, beleza. Aí eu posso tirar a foto e mandar lá no Class? Pode, mas faça uma foto Bem legível. legível. Meu olho já não ajuda muito, né? Então, contribua com Não, ele. tranquilo. Tá, eu vou. É porque todos eu fiz assim. Ó, os outros Não, estão não tem todos. problema. Podem mandar com foto, não tem problema. Desde que a foto tenha foco e eu consiga ler. Tranquilo, professor. Tem um aplicativo de foto Valeu. chamado CanScan. Ah, CS Scan. Ele dá Vai uma escanear, clareada, né? mano. É, É bom, tá esse legal. aplicativo é bom. Eu tenho. Mas beleza. Principalmente na prova de amanhã de vocês. Essa sim tem que ser bem legível.
Beleza. Que amanhã é o dia, hein? Amanhã é firmes e fortes. Só fazer a revisãozinha hoje que já era. Amanhã tá O de boa. problema é que tem muita coisa. Então a revisão eu só vou esperar encher um pouquinho mais a sala e eu já vou começar. Enquanto eu espero um pouquinho mais, eu vou beber uma água, já venho já. Mas não precisa ser uma prova grande, não, professor. É, vamos ver.
Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, vamos lá, boa noite. Vocês viram que o Classroom apareceu, né? Enfim. Todos receberam os e-mails de aulas, né? Vocês devem ter recebido vários, mas é porque eu enviei todos que já estavam atrasados, né? Tudo bem no recebimento? Ninguém ficou sem receber nada? Tudo bem, eu recebi. Beleza. De boa, eu também recebi. Tranquilo. Ótimo, então. Então, eu já fiz tudo, né? As atividades. Pode mandar ou é só o de... Pode, deve. Agora, era a segunda parte que eu ia falar. Vocês têm até o dia 18 para me enviar, mas já enviem, já vão postando lá que é bom para vocês mesmos, para não acumular. E lembrem que o envio dessas atividades, a parte de metal que a gente encerra hoje, né, com a nossa revisão da P1, serve para aqueles 20% para compor a nota da P1
E depois a parte de madeira, essas atividades que nós teremos até o dia 16, é a P2, a revisão da P2 é dia 15, então vai ter a atividade da revisão até o dia 15, referente à madeira, aí vocês enviarão essa atividade para compor a nota da P2, tá? Então, assim, para não acumular o que vocês já tiverem, já pode ir enviando. Vocês têm até o dia 18, mas recomendo que vocês já vão enviando para não ter acúmulo de atividades na mão de vocês, tá bom? Professor, Sim. no caso, a aula 7 é hoje, é isso? Porque você mandou até a aula 7. Isso, a aula 7 é hoje, eu já mandei o questionário da atividade de hoje, que é a nossa revisão pelo Classroom, tá? Eu não mandei mais no grupo. Então, hoje é considerado como aula 7, também tem esse questionário. E a revisão vai ser pautado nela, né? A gente vai responder esse questionário juntos. E aí depois vocês também têm que enviar esse questionário respondido também nessa mesma bacia aí até o dia 18. Ô, professor, mas esse questionário é relação da prova e amanhã vai ter outra revisão também ou não? Não, amanhã já é a prova. Ô, professor. Quinta? Quarta. Quarta? Quem mais? Alguém mais pergunta? A questão da matéria de madeira. Agora tem o Classroom. Você vai dar a explicação aí, depois você vai colocar o formulário para a gente preencher, como os professores estavam fazendo? Ou não? A matéria de madeira é a mesma, ela só é dividida em duas partes. Metade dela é metal e a outra metade madeira. Vai continuar da mesma forma. Então, é porque os outros professores eles davam a aula e depois ficava um formulário lá com as perguntas e a gente já respondia pelo Classroom mesmo. Entendeu? Não, isso não. Eu dou esse questionário e vocês respondem numa folha e fazem o upload do arquivo. Tá bom. Não vou fazer para responder pelo Classroom, não, que dá mais trabalho para mim. E pra gente também. Eu gosto de papel, então aí vocês respondam aí no papel, bonitinho, tira a foto, faz o upload do arquivo e me envia. Alguma outra pergunta? Principalmente se tem cálculo, né? Aí não dá. Pois é. Ô, professor, aí quer dizer que vai ter que imprimir a folha da prova? Não vai precisar imprimir a folha da prova, porque a prova... a prova eu ia falar um pouco mais para frente, mas já que você tocou no assunto dela, eu vou abrir a prova para vocês fazerem amanhã, 7h15, e vou deixar a prova aberta até 10h15. Você pode responder no seu caderno, numa folha sulfite, e você faz o upload do arquivo para que eu possa fazer a correção. Mas a prova vai estar aberta só durante esse período, 3 horas. Tira a foto e manda no Classroom. Isso aí. Tira a foto e manda no Classroom. Ô, professor. Sim. E a nota, você vai postar quando? Ah, meu filho. Sei lá. Depois do dia 18. Antes do dia 18 está postado. Próximo. Bom, sem perguntas, então já vamos para o que eu deixei preparado aqui para vocês hoje, né? Eu sei que ficou de nós fazermos aqueles exercícios de ontem, ficou faltando 3 da colocação do barramento das vigas, do espaçamento e tal.
Se der tempo, a gente faz eles, tá? Eu prefiro focar no que eu preparei aqui de revisão, tá? De revisão de prova para vocês. Já botei para gravar, tá? Espero que funcione hoje. Por enquanto está correndo tudo bem. Quando eu estiver dando aqui 1 hora, por aí, eu vou fazer a quebra de vídeo. Aí eu posto em parte 1, parte 2, porque eu acho que hoje é importante ter o vídeo, né? E aqui todos, exceto o Emerson aí que entrou agora na escola, mas todos vocês já tiveram aula comigo. Vocês sabem o jeito mais ou menos que eu dou minhas provas, né? Minhas provas, elas são basicamente o que eu comento nas nossas revisões, tá? E hoje eu estava observando que tem muito assunto, o negócio rendeu mesmo, porque eu estava montando a revisão aqui, eu tive que segurar um pouco a mão aqui, porque o negócio estava... E ainda faltou coisa. Mas vamos em frente, né? Deixa eu abrir aqui. A tela para vocês. Bom, primeira pergunta, né, que eu coloquei aqui nessa revisão nossa, 9 questões, né? Claro que pode ser que tenha mais ou um pouco menos na nossa avaliação de amanhã, enfim. E assim também como vocês já foram alunos meu, presencial, vocês sabem que eu gosto, né, de uma coisinha de cálculo, assim, enfim. E não é questão de eu gostar, é questão que nós, né, somos profissionais da área de construção e, enfim, faz sentido que nós tenhamos esse cuidado, né, em calcularmos as coisas que são solicitadas, né? Isso é uma das premissas de um profissional da área de construção civil. Claro, ninguém faz bons cálculos se você não tem uma base boa, então eu gosto sempre de mesclar uma base boa, uma teoria legal com bons cálculos, né? E fazendo um gancho aqui na questão, acho que foi o Henrique que fez a questão, e só para complementar, para não surgir dúvida mesmo, por exemplo, eu coloquei aqui aula 7, né? O meu questionário é esse, é PDF, é Word, e vocês vão responder, pega uma folha aí de vocês, põe aí questão 1, põe a resposta, 2, tal, até a 9, e põe a sua resposta. Escaneia essa folha, tira uma foto dela, tem que ser algo que fique legível, e aí vocês me façam o upload de entrega aqui na plataforma, tá? É dessa forma que eu costumo trabalhar aqui no Classroom. Bom, a primeira questão, né, o que é aço carbono, né? Não precisamos de rodeio, tá? Aço carbono a gente vai lá na nossa apostila, né? Eu estou aqui na única versão de e-book, né, que alguns aqui pegaram, mas ela é muito similar à versão que temos aqui, essa que eu tenho aqui na minha mão. Mas o aço está aqui, ó. O aço, né, ali eu perguntei do aço carbono, mas aqui eu falo aço, ele é uma liga metálica composta principalmente de ferro e pequena quantidade de carbono, até 2%, sendo que na construção civil fica o teor entre 0,18 e 0,25. O aço carbono, a gente vai ver lá aqui um pouco mais para baixo, ele tem uma porcentagem de até 0,45, né? Vamos ver aqui juntos essa porcentagem, que também tem essa informação no nosso material, né? Na nossa apostila. Então vamos lá, a gente tem aqui, se eu não me engano, no capítulo 3, talvez, vamos ver aqui. Tudo coisas que nós vimos na semana, tá, gente? Então
Nenhuma novidade. Começamos aqui com uma questão próxima, né, do que nós estamos trabalhando, tá? Aqui, ó. Ácido carbono, aqui, ó. Ele tem um teor máximo de carbono de 0,45%, tá? E isso tem uma das características que nós já falamos lá atrás também, ele permite uma boa soldabilidade, tá? Ou seja, ele permite ser soldado, né? Aquela questão de nós soldarmos ferro, seja para qualquer tipo de natureza, né? Ferro que eu falo aqui, o ácido carbono, essa quantidade de carbono, ela dá, além de um aumento de dureza, de um aumento de ductilidade, que são outras características que nós vimos, ele dá essa característica, que é a característica de ser um material muito bom para solda, tá? Então, o que é aço carbono? É aquela liga de aço, né? É uma liga composta de ferro, né? O minério de ferro, e uma quantidade de carbono de até, né, 0,45%. Isso é aço carbono, tá? A nossa segunda questão ela é: quais os processos de beneficiamento do minério de ferro? E aí vem, quais os materiais que conseguimos desses processos? Eu repeti um que aqui, tá? Mas eu desconsidero. Bom, quando a gente entende, o que a gente pode entender por beneficiamento, né? Seja um beneficiamento de qualquer coisa. É quando você pega um material bruto, né? Aquele material que ainda não foi mexido, não foi tratado, não teve manipulação humana, seja uma manipulação através de algum maquinário ou com as próprias mãos, e você beneficia ele, ou seja, você transforma esse material, né? Então, os processos de beneficiamento do aço, do minério de ferro, perdão, quais são esses processos de beneficiamento? Isso nós discutimos lá nos nossos primeiros dias de aula, e lá no capítulo 1 nós temos essa resposta, né? São aqueles processos quando a gente coloca no alto forno, né? E lá no alto forno tem aquele processo de aquecimento, depois tem aquela escória de alto forno lá, que a gente pode usar esse material para elaboração de cimento, né? O CP3, todas essas informações nós trabalhamos lá atrás, né? Então tem aqui, né? O ferro gusa é o produto da primeira fusão, né? Ou seja, é o primeiro produto que sai desse beneficiamento, né? E tem aqui as suas características, né? Ele contém essa certa quantidade de carbono e o resto, claro, minério de ferro. O segundo processo de beneficiamento, de fusão, a gente tem oriundo ferro fundido, que tem essa quantidade aqui entre 2,5% a 3% de carbono em sua composição. Por fim, no último processo de beneficiamento desse material, esse minério de ferro nas usinas responsáveis, eu chego no aço, que é uma liga metálica, né, composta por aço e carbono, sendo que eu tenho essa quantidade de aço que nós já vimos aqui no início, né, no nosso primeiro... Aqui, ó, nesse primeiro parágrafo, né, quantidade de carbono, né, então o aço ele sai com essa quantidade limitado até 2%. É o produto oriundo desse último beneficiamento, né. Só que aí eu respondi a segunda pergunta, né, que eram a respeito dos materiais, né, os materiais, quais são esses materiais? O gusa, o ferro fundido e o aço, tá? São esses três materiais. Quais os processos, né? Os processos estão aqui, né? Preparo da matéria-prima, aí vem produção de gusa, né? E também do ferro gusa, né? A gente pode considerar aqui, isso já dentro do alto forno. Aí vem a produção do aço, chamada de aciaria, e por fim, laminação, né, com formação mecânica. Como que esse produto será comercializado? Será em forma de barras, ou seja, vergalhões?
será em forma de chapas, será em forma de bobina, será em forma de fios. Como que esse produto ele será comercializado, né? Então a gente precisa dessas características, e esse é o último processo, né, que a gente tem. É o último processo do beneficiamento que deriva da forma que a gente vai apresentar esse material comercialmente. A nossa terceira questão, eu falo aqui para vocês, faça um esboço, e aqui eu já adianto também, eu vou cobrar muita coisa na nossa avaliação aqui desse gráfico, desse diagrama tensão-deformação, porque ele é extremamente importante para a conceituação de por que nós utilizamos aço carbono, né, os vergalhões, o CA25, o CA50, os fios CA60, por que eles são utilizados na área da construção civil, por que eu não utilizo, nesses casos, uma barra de ferro fundido, por que eu utilizo esse aço carbono, esse tipo de aço carbono composto nesses vergalhões. Então, esse nosso diagrama tensão-deformação, ele nos autoexplica isso. Então, é extremamente importante que nós tenhamos uma boa base do que é dito nesse diagrama tensão-deformação. Então, para isso, eu falei aqui para vocês, né? Faço um esboço do diagrama tensão-deformação e explique suas zonas atuantes, né? Nós vimos já que existem 3 zonas atuantes, né? E essas zonas atuantes... Então não pode só copiar e colar, né, professor? Claro que não, né? Eu quero a mão. E explicando. Copiar e colar, não. É o que de copiar e colar? O gráfico tem... Você tá prestando atenção na aula, hein, velho? Caramba! Não, eu cheguei agora, né? Aí você quer sentar na janelinha, né? Ué? Não, manda bala, professor, manda bala, senão eu vou esquecer o que você já falou. Manda bala aí. O gráfico tensão-deformação. Se eu perguntar para vocês, assim, faça um esboço, né? Eu já até coloquei lá, faça um esboço do gráfico tensão-deformação, para vocês fazerem, né? Com o próprio... com a mão aí, né, de vocês, rabiscando aí no caderno, enfim. Tinham me perguntado, isso me lembrou uma questão, me perguntaram lá no começo da aula, no começo do curso, a prova pode ser digitada? Pode ser, porém, a partir do momento que eu falo, faço um esboço, ou aquelas questões que vocês vão colocar o espaçamento entre barras, eu acredito que tudo isso... tem que ser à mão, né? A não ser que você queira fazer no Excel e tal. Eu acho que dá mais trabalho, né? Pega uma folha aí e rabisca, né? Bem mais fácil. Bom, então esse é o gráfico tensão-deformação, tá? Onde o que é o eixo do Y a gente considera tensão, né? A gente viu tensão é uma característica, uma propriedade física, na verdade uma fórmula, né? Tensão é igual força sobre área. Então, a gente tem 2 esforços principais de tensão. A gente tem a compressão e a tração, né? E aí eu faço um parênteses também. Observem que não necessariamente o que está no questionário da minha revisão é o que eu vou cobrar de vocês amanhã. Eu posso cobrar o que eu estou falando também. Vai me vindo à mente aqui, né? E aí eu posso muito bem cobrar. Por exemplo... aquilo que eu costumo brincar, né, do casamento mais bem sucedido que tem, que é o casamento do concreto armado. Por quê? O concreto ele trabalha muito bem a compressão e a armação ela trabalha muito bem a tração, né? Então, a união desses 2 materiais, que são objeto de estudo lá da nossa NBR 6118, eles acabam sendo um dos casamentos mais bem sucedidos, né? Porque são 2 materiais que acabam se complementando com características distintas
que o seu oposto aí não tem. Por exemplo, o concreto ele trabalha muito mal a tração e ferragem, né? Ela não trabalha tão bem a compressão, trabalha muito melhor a tração, né? Então acaba complementando o outro naquilo que tem de melhor. Então quando eu falo tensão, eu estou falando disso, né? Força sobre área, no caso aqui de ferro, né? De aço, e o eixo do X, deformação, né? O quanto se deforma esse material. Então, nesse gráfico tensão-deformação, eu tenho 3 zonas, que são 3 zonas bem claras. A sua zona ou fase, né, elástica, a sua zona ou fase plástica e a sua zona ou fase de ruptura. Sendo que nessa primeira zona aqui, é sempre lembrar lá do exemplo do elástico de dinheiro, eu puxo e solto, puxo e solto. Se ele volta, eu estou puxando, eu estou aplicando uma tensão. Eu solto, aí ele volta na sua conformidade inicial. Puxo, solto, puxo, solto, puxo. Ele não volta mais na sua conformidade inicial, ou seja, ele saiu da sua zona elástica e entrou na sua zona plástica. Dentro da sua zona plástica, eu tenho aqui um patamar de escoamento, e nós vimos que quanto maior for esse patamar de escoamento, maior é a ductilidade desse material. E nós vimos isso lá nos vídeos, vimos lá num vídeo de ensaio de rompimento de um vergalhão, e isso nós observamos na estricção, né? Ou seja, o que é estricção? É aquele afunilamento da seção da ferragem, né? Então, o afunilamento da seção dessa ferragem é a estricção. Quanto mais se afunila essa seção, mais dúctil é o material. Posso dizer assim, então, que um ferro fundido ou um ferro gusa, eles não têm um patamar de escoamento, eles saem direto da sua fase elástica para a sua fase de ruptura. E isso é muito perigoso, né? Porque considerando lá que nós temos o estado limite de serviço e o estado limite último, é como se eu estou lá no meu estado limite de serviço, eu não vejo sinais que essa estrutura está trabalhando, eu não vejo sinais que essa estrutura está entrando em sobrecarga, e ela sai direto, abruptamente, desse seu estado limite de serviço para o seu estado limite último. E isso é extremamente danoso, extremamente complexo e perigoso para construções, tá? Então, por conta disso que eu devo sempre considerar que é interessante que nos nossos materiais de construção civil eu trabalhe com materiais que tenham uma fase plástica e, consequentemente, um patamar de escoamento longo, maior, porque esses são materiais que eles passam pelo processo de estricção, que é um dos sinais que nós vemos onde a estrutura está sendo extremamente sobrecarregada, né? E isso é bom, isso é interessante para nós, porque nós conseguimos, a partir daí, observar e ver se essas estruturas elas estão saindo do seu estado limite de serviço, entrando para o seu estado limite último, né? Isso é extremamente importante para nós, né? E claro, as pessoas que são peritas e trabalham nessa área quando surgem-se problemas. Outras informações que nós conseguimos aqui através do gráfico tensão-deformação é o seguinte: aqui, quando nós chamamos limite de escoamento, isso daqui é a carga que nós vemos, por exemplo, num CA50. O CA50 ele está falando o quê? Ele está falando que o seu limite de escoamento ele é 50 kg-força por milímetro quadrado. Ou seja, aqui esse vergalhão, né, essa ferragem de CA50, ele tem que resistir a um esforço de tração de até 50 kg-força por milímetro quadrado. Ele tem que resistir a essa tensão, no mínimo. Só que essa tensão ela sempre é menor que a minha tensão de ruptura.
Claro, tem que ser, afinal de contas entra nessa questão aí que nós falamos, né? Os materiais que são dúcteis, ou seja, esses materiais que eles têm uma maleabilidade, uma trabalhabilidade melhor, eles apresentam essa característica que o seu limite de escoamento, né, essa tensão, no caso de ruptura de tração, ela tem que ser menor do que a sua tensão de ruptura, né? E isso a nossa própria NBR 8800, que trata a respeito lá dos vergalhões CA25, CA50 e dos fios CA60, ela fala que esse limite de tolerância, ela joga em porcentagem de 10, de 20, de 5%. Esse limite de escoamento ele pode ser maior, né? Você pode majorá-lo. E nessa de você majorá-lo é onde nós chegamos no limite de resistência e onde, consequentemente, você acaba chegando nessa tensão de ruptura, tá? Então, nós temos sempre que trabalhar aí com essas hipóteses, né? Outra informação que nós conseguimos tirar do gráfico tensão-deformação é o seguinte: quanto maior a fase plástica, quanto maior o seu patamar de escoamento, maior é a área, se você considerar a área só desse gráfico tensão-deformação. Ou seja, mais tenaz é esse material. A tenacidade é a capacidade do material absorver a energia que vai sendo colocada sobre ele e resistir até certo limite, claro, até você chegar no seu limite de resistência. Você está saindo da sua fase plástica para poder entrar para a sua fase de ruptura. Ou seja, tenacidade, o que eu posso falar? Imagine que aqui eu não tenha esse patamar de escoamento, essa zona plástica, porém eu pego já essa ponta aqui, jogo aqui e eu tenho uma mesma tensão de ruptura. Eu estou aqui nessa mesma linha aqui horizontal, ou seja, eu tenho uma mesma tensão de ruptura. Só que eu tenho esse outro material aqui que ele tem essa fase plástica, né, maior. Se eu tiro a área desse gráfico em comparação com o gráfico anterior, que eu falei que eu não tenho um patamar de escoamento, a área desse gráfico que nós estamos vendo é maior do que a área que eu saio direto aí do patamar de escoamento e vou direto para o meu limite de resistência. Porém, esses dois materiais, nós observamos que eles estão rompendo aqui com a mesma tensão. Ora, se rompe com a mesma tensão, o que eles têm de diferente? Primeiro, eles têm a ductilidade, que esse material que sai direto da sua fase elástica e vai direto para a sua fase de ruptura, ele não tem ductilidade, ou seja, ele é um material frágil, né, que é o oposto da ductilidade, além de que esse material que tem um patamar de escoamento e tem uma zona fase plástica grande, ele é mais tenaz do que esse material que sai da sua fase plástica e vai direto para a sua fase de ruptura. Por que ele é mais tenaz? Porque ele tem uma área maior, tá? Ele tem capacidade de ter um patamar de escoamento maior, ele tem uma capacidade de absorver mais energia antes da sua ruptura. É só a gente sempre pensar do aço carbono, de um vergalhão aí CA25, do vergalhão CA50 e um ferro fundido, né? Eles podem resistir, eles podem ter um limite de resistência igual, idêntico, porém, por conta da fragilidade, o ferro fundido ele é muito menos tenaz, ele tem muito menos patamar de escoamento, zona plástica, do que um aço carbono, tá? Então a gente tem que estar atento a essas nuances, e todas essas nuances elas nos são informadas pelo gráfico tensão-deformação. Então quando eu falo para vocês, faça um esboço tensão-deformação e explique a respeito, coloque os seus questionamentos a respeito,
eu estou querendo dizer isso para vocês, tá? Que vocês devem falar da ductilidade, devem falar da fragilidade, devem falar da tenacidade. Enfim, são esses itens, né, que nós vimos aí em todos esses nossos dias de aula que nós estamos trabalhando. Na própria questão 3, eu falei, faça um esboço, né, para vocês fazerem esse esboço à mão e explique suas zonas atuantes. É o que nós falamos aí, a zona plástica, ela é aquela zona que tem um patamar de escoamento, quanto maior ela, mais ductilidade tem o material. O patamar elástico é aquele primeiro patamar onde mesmo eu parando de aplicar uma tensão, o meu material, o meu insumo, ele volta ao seu estado inicial, né? E por fim o patamar de ruptura, a zona de ruptura, que é até onde esse material suporta, né? E onde vai haver o seu rompimento, né? Por conta de uma tensão, né? Por conta de uma força aplicada sobre uma determinada área, né? Isso é objeto de estudo ali um pouquinho mais para frente na nossa questão 8. O que é ductilidade, né? A questão 4. Nós havíamos visto e já falamos aí explicando o próprio gráfico tensão-deformação o seguinte, o que é ductilidade? Ductilidade é a característica que o material tem de ser mais plástico, dele ter um alongamento maior, dele ter uma deformação maior. E aí é sempre bom, sempre legal lembrar aquele vídeo, né, que nós vimos lá na videoaula 1, na videoaula 2, onde está se ocorrendo um ensaio de tensão-deformação e por conta dessa tensão que é aplicada a essa ferragem, né, no caso ali um vergalhão de CA25 ou CA50, não me recordo agora, ele dá sinais de alongamento, né? Que sinais são esses? Ali a estricção, né? Ou seja, a perda de seção ali. Se eu tenho um ferro de 6,3 ou um ferro de 8, aquela seção está diminuindo por conta da tensão que está sendo aplicada nessa barra, tá? Então, quando falamos da ductilidade, é isso, né? Um material mais dúctil é um material que tem um patamar de escoamento, um alongamento maior. E essa é uma característica que nós temos dos materiais dúcteis, né? Eles são mais maleáveis e por aí vai essa característica. Menos frágeis, né? A gente sempre tem que lembrar que a ductilidade é contrário da fragilidade. Na questão 5, eu falo para vocês aqui quais as diferenças mecânicas entre o aço carbono e o ferro fundido. Bom, as diferenças mecânicas são, mais uma vez, envolvendo a ductilidade e a fragilidade, né? O aço carbono, por conta da sua quantidade menor de carbono, ele tem uma ductilidade maior, ele tem uma maleabilidade maior. E o ferro fundido, por sua vez, por conta também do carbono, da quantidade maior de carbono, ele é mais frágil, né? Aí é só a gente lembrar lá do diamante, a gente lembrar lá do vidro, que eles são materiais que possuem uma grande quantidade de carbono e logo uma grande dureza, logo também uma grande fragilidade, né? E ductilidade nenhuma, porque eu não tenho patamar de escoamento num vidro, né? Ele sai direto daquilo que tem a sua zona elástica direto para a sua ruptura. Ele não tem um patamar de escoamento. Então essa é uma característica que deve ser observada. Deixa eu voltar aqui no questionário.
Quais são as principais diferenças? As 6. O que são o CA25, o CA50 e o CA60? Quais suas características mecânicas? Bom, CA25, CA50 e CA60 são os vergalhões e fio, né, no caso de 60, para concreto armado 25, concreto armado 50 e concreto armado 60. Quais suas características mecânicas? O CA25 ele tem que ter um patamar de escoamento, ele tem que ter uma resistência de escoamento, uma tensão, né, uma resistência de tração de até 250 kg/força por milímetro quadrado. O CA50 tem que ter as mesmas coisas que foram faladas aí, uma resistência, uma tensão de tração, ele tem que resistir até 50 kg/força por milímetro quadrado, e o fio de CA60 ele tem que resistir até a uma carga, né, de tração de 60 kg/força por milímetro quadrado. Então, isso são os ferros aí CA25, 50 e 60, e essas são as características mecânicas desses elementos. 7. O que é corrosão? Né? O que é corrosão? 7ª questão. Corrosão é um processo químico que ocorre se tiver oxigênio e umidade. Por isso é extremamente importante que nós mantenhamos as nossas estruturas de concreto armado em perfeito estado de vida, né? Que ela mantenha a sua vida lá, sempre passando pelo seu processo de manutenção preventiva, depois uma manutenção corretiva, caso seja necessário. Por quê? Para evitar que tanto o oxigênio quanto a umidade do ar, né, entrem nessa estrutura e provoquem esse processo de corrosão. Porém, o processo de corrosão ele também é acelerado em ambientes onde você tem um ar poluído, onde você tem o que a gente chama de chuva ácida, e tudo isso também a gente pode fazer um gancho lá com a NBR 6118, onde nós temos as classes de agressividade, né? Onde quanto maior for essa classe de agressividade, mais cobrimento eu tenho. O que é cobrimento? É essa distância entre a face externa da estrutura acabada ou da face de forma até a ferragem que está embutida nessa estrutura, tá? Isso é cobrimento. Quanto maior a classe de agressividade, maior é esse cobrimento, justamente para que eu possa proteger esse ferro, essa ferragem, de quê? Proteger das intempéries do tempo, proteger dos fatores corrosivos que possivelmente existam em alguns lugares, e aí são essas as questões que devemos sempre estar atentos quando nós estamos falando no tocante do processo de corrosão, tá? Alguma questão, alguma colocação até aqui? Eu tô anotando tudo no Word, professor. Não, beleza, vai anotando. Por 2 motivos. Primeiro que vocês vão ter que me entregar essa atividade e eu já estou dando as respostas. Segundo que amanhã será cobrado. Mas eu tô fazendo tudo no Professor, só uma pergunta. As aulas tudo, aula 1, aula 2, aula 3, até a 7. Tô fazendo tudo no Word. Tudo bem, né? Você está escrevendo no Word, é isso? Sim. Não, beleza. Eu pesquiso e vou editando. Tranquilo, maravilha. Lembrando, só o que eu falei, por exemplo, na minha questão
3, que eu estou falando, faça um esboço do diagrama. Isso aqui é a mão. Isso daqui é a mão. Aqui nesse questionário para entrega, como essa aula de revisão aula 7 e principalmente na nossa avaliação de amanhã. A mão. Bom, quem mais tinha? Eu vi que tinha mais alguém querendo perguntar alguma coisa. Sou eu, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, se eu tinha dito que o CA25 ele tem que suportar até 25 kg forças por milímetro quadrado, é isso? Fala o começo aí que eu não entendi muito o começo. O CA25, o ferro CA25, ele tem que suportar até 25 kg forças por milímetro quadrado, é isso, né? Exato. Em esforço de tração. Esforço. Não, é porque... Ah, então tá bom. Fechou. Valeu, obrigado. Nada. Alguma outra pergunta? Bom, assim, as outras envolvem a parte de cálculo, né? Estou aqui toda hora de olho no vídeo para, né? Que é legal, essa daqui. A nona mesmo, professor, eu não entendi. Não consegui entender a pergunta 9. Não, vamos chegar lá, calma. Daqui do que foi falado até agora, nada, né? Tá bom, vamos lá então. Bom, a 9... Professor, quantas perguntas vai ser? Oi? Quantas perguntas vai ser a prova? Não sei. Beleza, professor, valeu. Menos... Você sabe, professor. Não Pelo sei. amor de Deus, hein? Eu tô pensando em pôr umas 12, no mínimo. Eu sabia. Ué. Então você sabe, pô. No mínimo. Pode ser 15, Não pergunta não, 16. porra. Não pergunta não, senão ele vai Vai ser aumentar. uma 6, então, no máximo. Não, 6 não tem como. É impossível colocar 6 questões. Professor, fecha 10, ó. Número redondo, já era. Eu ponho 10, letra A, B, C. Vocês ficam perguntando, ele vai aumentar pra 20. Esquece isso, manda bala, professor. No mínimo é 12, pronto. Fica se preocupando com questão. Vocês haviam falado aqui da 9. A 9 é o que a gente estava falando até agora todos esses dias, né? Mas eu já vou chegar nela daqui a pouco. Aqui na questão 8, né? A questão 8, ela fala assim, considerando o CA25, qual a carga mínima de uma barra de bitola 8 mm deve suportar antes de sua ruptura? E aí nós vimos lá que é o patamar do escoamento, né? Quanto que ela deve suportar, né? A gente sabe que a tensão é 25 kg força por milímetro quadrado. Porém, qual que é essa carga, né? Então, isso daí, deixa eu pegar aqui o auxílio do Word. Hoje eu não consegui montar daquele jeito que eu estou montando para vocês. Mas a gente consegue fazer aqui pelo Word, né? E aí, eu pus para abrir, não foi? Foi. Bom, eu sei que tensão, né, que é aquele símbolo sigma, né, mas aqui eu estou escrevendo, né, é igual força sobre Obrigada. Força vezes π. Não, deixa né? eu tô montando a fórmula do começo. Porque a barra aqui, eu não tô me acertando por ela.
Nossa. Até que enfim. Essa é a fórmula da tensão, né? Força sobre área. Bom, diferente também do que vocês estão acostumados aí quando a gente faz a prova presencial, né? Quando eu estou na prova presencial, eu dou todas as fórmulas, dou tabela, dou tudo. Amanhã eu não vou dar nada disso, tá? Vocês têm todo o material aí. Então, tabela, fórmula, enfim, tá aí. O maior inimigo de vocês amanhã será o tempo. São 3 horas de prova que eu vou deixar vocês fazendo, então o maior problema de vocês vai ser o tempo, tá? Professor, só uma pergunta aqui. Sim. Igual essa questão, voltando na questão 9, né? Mas, tipo, A só para 9 me é tirar a minha depois, dúvida. mas tudo bem. Eu sei. Só que assim, você quer aquele desenho que você fez lá, montando, discriminado tudo que o senhor falou lá, ou pode só jogar a fórmula lá e meter bronca? Desenho. Quero desenho. Poxa, aí ferrou, bicho. Paciência. É fácil de fazer esse desenho aí, mano. Só fazer um desenho, pô. O desenho vai... Não, mas eu tô fazendo tudo no Word aqui, professor. Nos trabalhos passados eu não fiz nenhum desenho, só coloquei a fórmula. Bom, você vai fazer o desenho e tirar uma foto. Qual o problema? Olha o meu desenho. Bom, vamos lá. Tensão, força sobre área. Eu tenho já a tensão, né? Que é quem? É 25, né? 25 quilogramas força por milímetro quadrado. Igual. Força. E aí continua aqui sobre área. A área eu já posso pôr, né? Quem é a área? A área vai ser π, né? Quem que é o π? É o número fixo. 3,14 vezes o raio ao quadrado, né? Quem que é o raio? É 4, né? Porque eu estou pedindo um ferro de 8. Positivo. Mas aí eu tenho que passar para milímetros aqui no caso, então é 0,8, né? 0,4. Tenho que trabalhar as mesmas unidades, né? Se aqui é 25 kg força por milímetro quadrado, o raio é 0,4 milímetros, né? Já que 0,8... Não, estou falando abobrinha já. Isso que dá... Eu ia falar isso agora, porque você não falou nada disso de milímetro nas outras aulas. Fez direto. Já ia falar aí, professor, tá tirando, hein, mano? Já mandei todos os trabalhos aí, bicho. Pronto? Já acalmou aí? Agora sim, professor, porque aí já ia ferrar tudo aí. Tá. Mas milímetro não precisava falar, porque ele tá aqui, né? Quilogramas força por milímetro quadrado. Ele tá embutido aqui, né? Mas enfim. 25 igual força dividido por a área aqui. A área de quem, né? O ferro de 8 milímetros. 3,14 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Fazendo essa conta, eu ponho lá a área 3,14 vezes 4 vezes 4, 50,24. Se eu pego 50,24 e multiplico por 25, que eu estou cruzando, né? Ele está aqui dividindo. Passo essa área para lá multiplicando pelo 25, eu vou achar a força igual 50,24 vezes 25.
Isso deu 1.256. O quê? Quilos. 1.256 quilogramas força. Ou seja, para uma barra de 8 de um vergalhão CA25, ele tem que resistir pelo menos aquele seu patamar de escoamento, pelo menos esse seu limite de escoamento, ele tem que ser uma carga de 1.256 quilos. Eu tenho que aplicar essa carga através de uma tensão de tração de até 1.256 quilos e essa barra resistir. Se eu aplicar 1.200 quilos e essa barra romper, há algum problema nesse vergalhão CA25. Ele não é um CA25. Para esse ferro de 8 resistir, ser considerado um CA25, ele tem que resistir a essa tensão de tração, onde temos essa carga de até 1.256 quilos. O que muda aqui nesse exercício, né? A única coisa que vai mudar para vocês é o ferro, a tensão, né, que eu estou falando, vai ser um CA25, CA60, CA50, e a área, né, das bitolas que eu vou perguntar para vocês. Só isso que vai mudar. O resto é equação, né, e aí é só vocês prestarem atenção para que vocês não errem. Certo? Perguntas até aqui? Tranquilo, professor. Todas. Alguém? Professor. Oi. A gente tem que armar completamente assim, ou a gente pode armar de outro jeito? Eu armei de outro jeito aqui e deu o mesmo resultado. Que jeito que você armou? Vou mostrar o vídeo aí, ó. Espera aí. Vocês conseguem ver aí. Show. Não consigo. Tá com a cabeça não, né? Clica para fixar, clica. Professor, você tem que fixar aí, ó. Ah, apertar no tá. pino. Já fixei aqui. Espera aí que agora... Agora foi. Você fez igual eu fiz lá, ô Velasco? Isso, igual a gente fez aquele dia lá. Então, professor, ele no lugar do que o senhor colocou lá o 4 direto, o que a gente fez? A gente colocou lá 8 dividido por 2 elevado ao quadrado, entendeu? É a outra fórmula da área, né? Tudo bem, sem problema. Pode ser aqui, né? Pode, tá certo. Existem duas fórmulas de área de círculo, né? E vocês usaram a outra, não tem problema usar ela, né? Valeu, professor. Nada. O 9, eu tô vendo aqui toda hora se esse negócio não vai parar, hein? Ó, vou fazer assim, vou considerar esse aqui o vídeo parte 1, tá? E aí eu vou considerar gravar o parte 2 para não correr o risco de a gente perder tudo que fez até agora, tá?